Graças a um gás experimental espalhado nas docas de Dakota, após uma briga ali de gangues, vários dos moradores de Dakota, da cidade, foram expostos. E ao invés de adoecerem, né, ao serem expostos ao gás, o gás deu a cada uma das pessoas que estavam ali expostas a esse gás um superpoder diferente. Alguns receberam poderes mais poderosos e outros um pouco mais fracos. E é claro que nem todos usariam os seus superpoderes para o bem e se tornariam, né, alguns dos vilões ali da galeria do Super Choque do Virgil Hawkins. E nesse vídeo de hoje veremos quais dos vários vilões apresentados na animação do Super Choque são os mais poderosos e os mais ameaçadores. Eu não vou abordar aqui com vocês os quadrinhos e os vilões que aparecem nos quadrinhos do Super Choque. A gente vai falar apenas da animação, da antiga animação do Super Choque. Número 10, pra gente começar aqui, Sanguessuga. Apesar do Sanguessuga ter um poder bem forte, é justamente as limitações dos seus poderes que vão deixá-lo em 10º aqui na lista, como um dos vilões mais fracos. O personagem tem a capacidade de copiar as habilidades de todos os personagens com os poderes em que ele tocar, uma espécie de vampira dos X-Men. Nisso já foi mostrado ele copiando os poderes do próprio Super Choque e também do Raio de Fogo, né, que ainda vai aparecer por aqui. Infelizmente, essa cópia de habilidades é algo temporário, e ele precisa de tempos em tempos entrar em contato com alguém para ter um poder. Ele não absorve os poderes e fica para sempre com aqueles poderes. É bem parecido que nem eu mencionei a vampira dos X-Men. Caso ele pudesse manter esses poderes para si, ou até mesmo acessar os poderes de quem ele já copiou anteriormente, na hora que ele quisesse, ele seria facilmente um dos 5 vilões mais poderosos do universo ali do desenho do Super Choque. Mas como não é o caso, ele acaba ficando aqui em 10º lugar então da nossa lista. Número 9, a vilã Aquamaria. Aquamaria, infelizmente, nunca teve muito desenvolvimento dentro do desenho, aparecendo em apenas 2 episódios, e um deles de maneira muito rápida também, mas os seus poderes são fortes o suficiente para ela entrar no top 10 de mais fortes de todo o desenho, né? Pelo menos, né, na arte ali dos vilões. Ela pode fazer todo o seu corpo se transformar em água, podendo atravessar rachaduras, lançar também explosões de água e pode se unir a outras formas de água para aumentar o seu tamanho também e o seu poder. Ela foi vista entrando em tubulações de água e ganhando um aumento expressivo em suas habilidades. Fora também que por ser do elemento água, ela consegue gerar um curto-circuito no próprio Super Choque. Algo que eu pessoalmente nunca entendi, já que todo mundo espera que a eletricidade ganhe da água. Mas ok, às vezes eu tô entendendo errado. Por conta das poucas aparições, ela então fica abaixo aqui nessa lista de outros vilões. Porém, o seu poder é bem forte. Se ela fosse mais explorada, talvez ficaria ainda à frente aqui de outros vilões. Número 8, temos a Permafrost. Permafrost era uma garota órfã que recebeu seus poderes logo após o falecimento da sua mãe, o que a deixou mentalmente instável e descontrolada. Os seus poderes são os da geração e manipulação de gelo, podendo assim criar estacas de gelo maciças, congelar locais inteiros, criar barreiras que resistem até mesmo os ataques do Super Choque, além também de uma leve manipulação do clima, podendo também gerar rajadas de vento ali locais fortes o suficiente para destruir pequenas estruturas e enviar pessoas voando. Felizmente, o nosso querido Super Choque conseguiu converter a jovem, né, antes que ela entrasse de fato nesse caminho da vilania, mas sim, por um bom tempo, ela foi uma das vilãs do Virgil Hawkins. Número 7, temos o vilão Replicon. Replicon apareceu em apenas um único episódio, mas já se mostrou um dos oponentes mais fortes a enfrentar o Super Choque. Ele tem a capacidade de mudar o seu corpo em qualquer pessoa ou objeto, até mesmo podendo se transformar em seres místicos, como uma gárgula e um lobisomem. Ele também se transformou em uma estátua e deixou seu corpo inteiramente de madeira para lutar contra os poderes do Super Choque. Se não fosse pela ajuda do Homem Borracha, o Virgil teria perdido aquela luta, né? Ou no mínimo sairia muito machucado. Também tem um alto grau de resistência e uma super força mediana, né? Pelo que foi apresentado na animação. É um dos vilões mais fortes e perigosos já apresentados. Próxima vilã, Madeleine Spaulding. Madeleine era uma estudante na mesma escola do Super Choque e ela concorria para presidente ali da turma, mas ao perder, né, o cargo da presidência, ela utiliza dos seus poderes para transformar os alunos em zumbis comandados por ela. Isso graças à sua incrível telepatia, capaz de comandar grupos inteiros de pessoas de uma única vez. Felizmente, o Super Choque é um dos personagens mais resistentes à telepatia graças à natureza dos seus poderes elétricos, então ele foi capaz de ser imune às tentativas dela de controlá-lo. Eventualmente ela acaba aparecendo novamente, e agora
com os poderes de telecinese junto a outros poderes que ela tinha. E graças a essa adição dos novos poderes, ela entra então da lista aí de vilões mais poderosos da galeria do Super Choque. Número 5, temos um vilão muito famoso, o Raio de Fogo. Acho que é o vilão mais famoso ali, recorrente na animação. E graças à sua manipulação do fogo, ele é um dos maiores perigos dentro dessa animação do Super Choque. Como ele tem uma mentalidade bem esquentada, bem esquentadinho, é fácil que ele seja derrotado pela própria incompetência, cara. Mas ele tem um ótimo controle dos seus poderes. Ele pode lançar bolas de fogo, encobrir todo o seu corpo ali em chamas, pode voar, criar barreiras em chamas e pode também criar objetos de fogo. É um dos poucos inimigos que o Super Choque tem dificuldades em enfrentar ali num combate 1 contra 1, e que sim, pode bater de frente com a manipulação da eletricidade do Super Choque. Número 4, temos o vilão Airborne. Airborne é o principal vilão de toda a série, irmão do Homem Borracha, e tem poderes de manipulação das sombras. Com seus poderes ele ficou em uma forma de sombra viva, com capacidade ali de moldar o próprio corpo, se esticando e aumentando também de tamanho, podendo criar portais pelas sombras e atravessar paredes, se teletransportar ele e os seus aliados ali para outros locais, junto também com a capacidade que ele adquiriu de se regenerar, um fator de cura. Suas únicas fraquezas conhecidas é a sua forma original, que ganha vida, uma sombra que ganha vida, e aí nessa forma ele pode ser ferido, né, e como ele é feito de sombras, a luz também pode enfraquecer os seus poderes. Ele é líder de uma gangue de transformados, né, pelo gás mutagênico, e um dos maiores influentes ali no submundo dessa série, e um dos vilões mais perigosos também, e mais recorrentes na animação. Diversas vezes a gente já viu ele comandando, derrotando outros vilões, né, e perturbando muito a vida do Virgil Hawk. Número 3, Eldrin Alva Jr. Eldrin é filho do dono da empresa de tecnologias que foi responsável por criar o gás que transformou civis de Dakota, né, em super seres, em meta-humanos. Apesar dele ter desvendado o funcionamento do gás, ele sempre foi rejeitado pelo pai e visto como um fracasso, o que fez com que ele se revoltasse e virasse um vilão. Ele é o único na lista sem superpoderes, já que ele pode acessar o gás de forma controlada a hora que ele quiser adquirir poderes temporários. Dessa forma, ele apresentou já poderes como rajadas de calor, voo, intangibilidade, invulnerabilidade, super força, visão raio-x, aumento da sua própria massa, visão de calor, criar campos de força e muitos outros poderes, tudo de forma controlada. E ele consegue utilizar todos esses poderes ao mesmo tempo, a hora que ele quiser. É um dos maiores inimigos ali do Super Choque, um dos mais poderosos, com certeza. Número 2, o vilão Dwayne McCall. Dwayne não é um vilão, cara. Ele apenas estava sendo manipulado pelo seu irmão mais velho, mas como ele atuou como um vilão, então eu vou colocá-lo aqui nessa lista. Os seus poderes são de transformar objetos e seres vivos naquilo que ele imaginar e fazê-los voltar também ao normal a hora que ele quiser. Os objetos que ele transforma não respeitam a conservação de massa, então objetos pequenos podem ser transformados em objetos gigantescos. Algumas transformações que ele demonstrou, por exemplo, foi criar um robô gigante de um jogo de basquete que podia facilmente destruir paredes de concretos, né, e que ignorava também os próprios ataques do Super Choque. Inclusive esse robô atirava também lasers pelo braço. Ele também já criou um monstro sumô gigante que invadiu o prédio de um banco ali e arrebentou uma porta de aço do cofre. E outros monstros também que ele lia ali em quadrinhos e via em videogames. Não foi mostrado uma limitação dos seus poderes e por isso então ele fica como o segundo mais poderoso da lista, mas o potencial desses poderes de criar praticamente o que ele quiser ali, meu irmão, é sinistro. E o próximo vilão, que é o mais poderoso, na real uma fusão híbrido, a fusão do Airborne e do Raio de Fogo. Se os dois personagens já estão na lista dos dois vilões mais poderosos e perigosos, imagina uma fusão de ambos. Isso aconteceu no final da série do Super Choque, quando os personagens começaram a perder os seus poderes, e tanto o Super Choque quanto o Airborne, né, e o Raio de Fogo também, precisaram ficar expostos ainda mais ao gás mutagênico que inicialmente deu os poderes a eles. O Airborne e o Raio de Fogo foram expostos juntos, cara, e por muito tempo, algo que fez eles acabarem se unindo em uma forma gigantesca de fogo e sombra, com também duas cabeças, mano, é bizarro. Eles podiam agora lançar ataques de fogo pelas duas bocas, esticar os seus membros, criar um vórtex no peito forte o suficiente para atrair o Super Choque enquanto o Super Choque voava, e também tinha super regeneração, além de todos os poderes dos dois personagens. Essa fusão só foi derrotado quando o navio que eles estavam ali acabou afundando, mas como a série terminou ali, não sabemos o destino dos personagens, mas com certeza foi o maior vilão que o Super Choque já enfrentou, cara, e talvez nem teria conseguido vencer no mano a mano, no X1, mas aí também tá de hack, né, uma fusão de dois personagens super poderosos. Mas aí, qual desses vilões
aqui você considera o mais poderoso e o seu preferido? Comenta aqui embaixo.